Senhor nosso Deus, graças porque podemos estudar os livros proféticos e ver na história como a Tua palavra se cumpriu e como ainda está se cumprindo e ainda há de se cumprir no futuro. Ajuda-nos a confiar em Ti, na Tua mão, na Tua presciência, no Teu poder e de que o Senhor é poderoso para salvar a nossa alma. Usa-nos, Senhor, nos prepara, nos dá entendimento e luz, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no período da supremacia papal e estamos vendo o que quebrou essa supremacia. A partir da Reforma Protestante, o papado perdeu muito poder. Tremendamente. Perdeu poder. Até o ponto de ser removido em 1798. Mas a gente vai ver isso aí. Já falamos sobre Wycliffe. Já falamos sobre Hus. Então agora a gente está na parte de Lutero. E eu tinha feito uma pergunta para vocês. Por que Frederico da Saxônia defendeu Lutero? Ele teve um sonho, exatamente. E agora a gente vai ler esse sonho de Frederico. É uma coisa interessante. Muito interessante, na verdade. Então, na noite do dia 30 de outubro, o eleitor Frederico da Saxônia estava em seu castelo de Schweidnitz, cerca de 6 ligas de Wittenberg. Na manhã do dia 31, em companhia de seu irmão, o Duque João, que então era corregente e se tornou eleitor após sua morte, e de seu chanceler, o eleitor, disse ao Duque: Irmão, eu preciso te contar um sonho que eu tive ontem à noite, e eu gostaria muito de saber o significado dele. Ele foi impressionado tão profundamente na minha mente que eu jamais vou esquecê-lo, mesmo se eu vivesse por 1000 anos, pois eu sonhei 3 vezes, e cada vez com circunstâncias diferentes. Duque João disse assim: É um sonho bom ou mau? O eleitor: Não sei, Deus sabe. Duque João: Não se preocupe não, mas seja bonzinho e conte para mim. O eleitor disse: Tendo ido deitar na noite passada, cansado e sem forças, eu logo adormeci após minha oração e dormi tranquilamente por cerca de 2h30. Eu então despertei e continuei acordado até a meia-noite, com todo tipo de pensamentos passando por minha mente. Dentre outras coisas, eu pensei como eu deveria observar a festa de todos os santos. Orei pelas pobres almas no purgatório, supliquei a Deus para me guiar, meus conselhos e meu povo segundo a verdade. Novamente eu adormeci e então sonhei que o Deus Todo-Poderoso me havia enviado um monge que era um verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Todos os santos o acompanhavam por ordem de Deus para dar testemunho perante mim e declarar que ele não tinha vindo causar nenhuma conspiração, mas que tudo o que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus. Eles me pediram para graciosamente permiti-lo escrever algo na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E isso eu permiti por meio do meu chanceler. Assim, o monge foi até a igreja e começou a escrever com letras tão grandes que eu conseguia ler a escrita desde Schweidnitz. A pena que ele usava era tão grande que a ponta dela alcançava tão longe quanto Roma, onde ela furou as orelhas de um leão que estava deitado ali. Qual era o nome do Papa? Leão. Ela furou as orelhas de um leão que estava deitado ali e causou a tripla coroa da cabeça do Papa, fez com que ela tremesse. Todos os cardeais e príncipes correram rapidamente tentando impedi-la de cair. Você e eu, meu irmão, tentamos ajudar também, e eu estiquei meu braço no alto. Mas nesse momento eu acordei com meu braço ainda no alto. Meu braço no alto, muito surpreso e muito bravo com o monge por não cuidar melhor de sua pena. Eu me recobrei um pouco. Era apenas um sonho.
Eu ainda estava meio adormecido e mais uma vez fechei os olhos. O sonho retornou. O leão, ainda bravo pela pena, começou a rugir com toda a sua força, tanto que toda a cidade de Roma e todos os estados do Império Sacro correram para ver qual era o problema. O Papa pediu-lhes que se opusessem a esse monge, e pediu especialmente a mim, pelo fato dele estar no meu país. Eu novamente despertei, repeti o Pai Nosso, roguei a Deus que preservasse sua santidade, e mais uma vez adormeci. Então sonhei que todos os príncipes do império, e nós entre eles, corremos para Roma e tentamos um após o outro quebrar a pena. Mas quanto mais nós tentávamos, mais grossa ela ficava, parecendo como se tivesse sido feita de ferro. Nós afinal desistimos. Então eu perguntei ao monge, pois algumas vezes eu estava em Roma e algumas vezes em Wittenberg, onde ele conseguiu sua pena e por que ela era tão forte. A pena, replicou ele, pertencia a um antigo ganso da Boêmia, de 100 anos de idade. Eu a obtive de um de meus professores. Quanto à sua força, deve-se à impossibilidade de privá-la de sua medula. Eu mesmo estou muito surpreso com ela. De repente, eu ouvi um alto ruído e um grande número de outras penas havia brotado da longa pena do monge. Então eu despertei pela terceira vez. Já era dia claro. Esse sonho ocorreu na noite do dia 30 de outubro. E ele contou para o Duque João e para o chanceler dele na manhã do dia 31 de outubro. E foi no dia 31 de outubro que Lutero foi e cravou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Vocês entenderam o sonho? Vocês entenderam a parte do ganso? Sim? Quem chamava ganso? João Hus. O que Lutero no sonho disse? O que o monge disse? Essa pena eu a obtive de um antigo ganso da Boêmia, de 100 anos de idade. Que coisa impressionante. E não foi Lutero que teve esse sonho, nem que deu esse sonho. O sonho veio para o eleitor da Saxônia, Frederico. Dá para entender por que ele defendeu Lutero tanto? Por que ele defendeu? Porque ele entendeu que Deus tinha falado para ele fazer isso. Por ordem de Deus esse monge veio. E os santos acompanharam falando, ele não veio causar problema, tudo que ele fala é de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho que defender ele. E ele o defendeu. Defendeu Lutero do imperador, do papa e de todos os inimigos dele. Karlstadt foi banido do império, do eleitorado de Frederico, porque ele discordou de Lutero sobre um ponto. E Karlstadt estava certo em algumas coisas. Até em guardar o sábado, ele guardava o sábado. Lutero continuou a obra de Wycliffe e de Hus. Escreveu contra as muitas corrupções do papado. Escreveu 95 teses contra indulgências e pregou-as na porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Foi protegido pelo eleitor Frederico da Saxônia. Traduziu a Bíblia para o alemão e deu um golpe tão forte na igreja romana que ela nunca mais foi capaz de recuperar todo o seu poder anterior. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Por que Lutero escreveu aquilo? Agora a gente vai para a história. A história é o que é o mais legal de tudo. Porque aí a gente grava a mensagem. Então, o imperador era Carlos V. O Papa era Leão X, nessa época.
O Papa tinha acabado de entrar no poder e ele tinha conseguido gastar todo o dinheiro que os antecessores dele tinham guardado. Então agora ele precisava ter dinheiro de novo. O gasto do Vaticano era enorme. Mas assim, enorme. Incrível até de ver. Então o que ele fez? Ele recorreu ao melhor meio que eles tinham de ganhar dinheiro, mais eficiente, que era a venda de quê? Indulgências. O que é indulgência? Alguém sabe dizer? Indulgência é um perdão. Você compra o perdão fazendo alguma coisa. Você não recebe perdão gratuitamente de Deus. Você compra o perdão com a indulgência. Ou seja, você chega ali e fala, olha, eu quero... Eu pequei, eu fiz isso e aquilo. Aí eles falam assim, então pague aqui esse valor, ou vá à igreja tal e veja as relíquias ali, ou faça uma peregrinação, ou se flagele, ou ande de joelhos, ou faça alguma coisa para você receber o perdão. Mas era especialmente a venda de indulgências que trazia dinheiro para a igreja. Então, um homem chamado Tetzel veio na cidade onde Lutero estava. E ele vinha tocando o sino. E ele dizia assim, indulgências são o melhor dom do céu. Eu não trocaria meu lugar com São Pedro, pois São Pedro só consegue salvar algumas pessoas, mas eu com as minhas indulgências salvo muitas pessoas. Essas indulgências são as mais poderosas. Elas são capazes de perdoar, se fosse possível, adultério com a Virgem Maria. E era assim que ele vendia as indulgências dele. E o povo falou, o quê? Ele falava assim, pecados futuros que você quiser fazer, pode fazer. No momento que a moeda cai no cofre, as almas saem do purgatório. Ou seja, você pode tirar um monte de gente do purgatório da sua família. É só derramar suas moedas aqui no cofre. E as pessoas falam, é bom demais? Que negócio da China? É bom demais para ser verdade? E iam e compravam. E alguns deles eram membros da igreja de Lutero. Após a compra da indulgência, eles pecaram, fizeram outras coisas, e foram lá para Lutero e falaram assim, olha, nós pecamos, fizemos isso e aquilo, mas a gente comprou a indulgência, está aqui, estamos perdoados, né? Ele falou, mas você não se arrependeu? Não abandonou isso? Não. Ele falou, então você não está perdoado. Ué, mas e a indulgência que diz que perdoa tudo? Eu podia até comprar para pecados futuros, adiantados. Aí ele falou assim, não, isso aí não vale nada. Se você não se arrepender e não abandonar o pecado, você continua culpado e não vai para o céu, não vai ser salvo. O povo olhou e falou assim, ué, então a gente quer nosso dinheiro de volta, porque pagamos por isso. E eles foram lá falar com Tetzel. Quando eles chegaram lá e pediram o dinheiro de volta, ele ficou irado. Ele xingou Lutero e ameaçou e reclamou. E aí começou uma guerra contra Lutero. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Já vi que não. Vamos esperar um pouquinho? Porque eu vou ter que forçar minha voz para os do fundo ouvirem. Vai sair esse barulho na gravação e eu vou ter que fazer de novo depois. Vamos dar uma pausa? E quem sabe a gente podia usar agora para perguntas e respostas. Que tal? Pode ser? Nós já vimos sobre os 4 impérios, isso está em Daniel 2, Daniel 7. Vimos sobre os 10 chifres, o chifre pequeno, os 3 chifres caindo, o período de 1260 anos. O que nós não vimos ainda foi
o período de 2.300 anos, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente não viu muito sobre Daniel 11, mas a gente não vai entrar em Daniel 11 na questão de rei do norte e rei do sul. Se você quiser aprender sobre isso, pega o livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Leia o capítulo 11. A explicação é tremenda, só que ele é enorme. É muitos detalhes, então não dá pra gente trabalhar nele agora. A gente pegou bem pouquinho dele, foi a parte do quarto rei, né, que era Xerxes, e alguma coisa de menção a Tibério. A gente também viu no livro de Apocalipse sobre a perseguição dos 10 dias, lembra? Essa perseguição que deveria haver. Vimos os períodos proféticos de 1260 dias, 42 meses e tempos, metade de um tempo. Nada disso vocês têm dúvida? Ficou tudo claro? Sim ou não? É? Então, se eu perguntar, vocês vão saber responder. Outra coisa. Você consegue explicar isso para alguém? O melhor jeito para aprender é explicando, tá? É assim que vai gravando. Você fala várias vezes e vai gravando. Alguém já deu estudo bíblico? Você não memorizou várias coisas do estudo por causa que você ia explicar para outra pessoa? Então, tente explicar essas coisas para outros, né? Vocês vão ter acesso ao PowerPoint. E também eu vou deixar meu e-mail com vocês. Qualquer dúvida pode perguntar. Então a gente já viu esses detalhes. Mas o que eu estou fazendo eu estou contando uma história para vocês. E nessa história, a gente vai ligando com os períodos proféticos. Eu estou usando a abordagem inversa de que geralmente se usa. Geralmente você conta os períodos proféticos. E aí encaixa um pouco de história nisso. Eu estou fazendo o contrário, eu estou contando a história. E aí eu introduzo os cumprimentos proféticos. Agora a gente está no período de Lutero e da Reforma Protestante. Lutero e a Reforma. Acabamos de ver o sonho de Frederico da Saxônia, relatado por d'Aubigné. Jean Merle d'Aubigné. E vamos continuar então a parte de Lutero. Ele estava em Wittenberg e ele se opôs à ideia de venda de indulgências, né? Ele disse que elas não valiam nada e que as pessoas precisavam se reformar, precisavam pedir perdão pelos pecados e abandonar o pecado para poder ser perdoado. Isso vai contra a ideia de indulgência. A indulgência não diz que você tem que abandonar nada. Você precisa só fazer aquilo que foi dito, que é comprar, ver, fazer alguma coisa e aí já recebe perdão. Bom, o que Lutero começou a fazer foi tão grande, tão impactante. As pessoas pegaram essa escrita dele, essas 95 teses, e elas traduziram para outras línguas europeias e o negócio começou a espalhar pela Europa. Então, a igreja começou a se opor a Lutero. Opor-se aos escritos dele, aos ensinos dele. E essa oposição, ela gerou a necessidade de haver uma definição, posicionamento da igreja papal. E eles se posicionaram e falaram, vamos fazer um concílio e Lutero tem que aparecer aqui e explicar o que ele está fazendo e se retratar. Então eles fizeram um concílio geral da igreja em Worms. E eles foram lá e convocaram Lutero para ir também. E os amigos de Lutero disseram, não, Lutero, não vai não. Não é perigoso. Eles vão te matar. Lembra de João Hus? E eles começaram a apelar para ele, mas ele disse, eu vou para lá. Eu sinto que eu vou poder testemunhar lá. É a vontade de Deus, o imperador está me chamando, eu vou para lá. O imperador deu um salvo-conduto para ele. Mas a gente sabe que isso aí podia não valer nada, depende, né, da situação.
E os amigos de Lutero começaram a insistir forte com ele. Ele disse assim para eles: ainda que... como é que é? Ainda que o diabo acendesse um fogo de Wittenberg até Worms, eu ia atravessar ele em nome do Senhor. Mas Lutero, eles vão te matar. Aí ele disse assim: se tivessem demônios em Worms, assim como há telhas no telhado, eu ainda ia para lá. E aí ele falou mais uma coisa ainda. Ele falou assim, disseram para ele: mas lembra, sabe quem estava tentando impedir ele de ir? O próprio Frederico. Estava falando para ele: olha, o Duque Jorge vai estar lá. E o Duque Jorge era o opositor de Lutero. Mas Lutero falou: mesmo que por 9 dias só chovesse Duque Jorge, eu ia para lá. Ou seja, ele estava decidido, ele queria ir. E quando ele chegou em Worms, ele estava chegando, o povo saiu para encontrá-lo. O próprio fato dele ser convocado para ir para Worms foi uma desonra para o papado, porque ele já tinha sido excomungado. O Papa já tinha proibido ele de falar com qualquer pessoa, e agora um concílio, um tribunal ia ouvi-lo, deixá-lo falar e presumir de julgar Lutero. Ou seja, eles estavam se pondo acima do papado. Isso aí foi uma vergonha. E acho que foi Aleandro tinha tentado impedir o imperador de convocar o concílio e chamar Lutero. Não, ele não tem que aparecer aqui não. Mas não teve jeito. O concílio foi chamado. E Lutero foi. Quando ele estava chegando, o povo se reuniu. Cavaleiros, camponeses, todo mundo se reuniu para ver aquele homem que estava chacoalhando a igreja. Um monge, um simples monge. Um senhor chegou e falou para ele assim: eles vão queimá-lo. Outro chegou e falou assim: olha, a sua causa... Isso era um soldado, né? Um velho soldado. Falou: a sua causa é mais nobre do que a minha causa, minhas batalhas, tal. Você vai fazer uma batalha muito grande. Outros disseram para ele assim: não temas aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E foram falando vários versos bíblicos para animá-lo. Quando o legado imperial chegou e viu Lutero, ele viu que a multidão estava ali, ele viu que não dava para passar. Então ele foi abrindo caminho nas casas, quebrando barreiras, portas, sei lá, e entrando para tentar chegar aonde ele precisava chegar. E finalmente Lutero foi introduzido no concílio. Ali estava a mais augusta assembleia que já tinha se reunido ali, na Europa, vamos dizer. Reis, príncipes, nobres, o imperador estava ali, os líderes eclesiásticos, todos para ouvir esse monge que tinha se rebelado contra a igreja. Quando ele chegou, ele se deparou com uma mesa com vários livros. E o legado papal, ou imperial, acho que foi imperial, disse para ele assim: 2 coisas a gente precisa saber. Primeiro, esses livros aqui você reconhece como sendo seus? E segundo, você quer retratar alguma coisa que está aqui? Aí Lutero olhou e falou: quanto à primeira pergunta, sim, eu reconheço que esses livros são meus. Mas quanto à segunda pergunta, eu não posso responder rapidamente assim. Porque eu posso pecar contra a verdade. Eu escrevi várias categorias de livros. Tem livros que são comentários sobre os evangelhos, sobre as epístolas, que tem um conteúdo muito bom de evangelho. Se eu disser que eu retrato eles, eu vou estar tirando coisas que até meus inimigos dizem que são boas. Então eu não posso tirar isso aí, retratar isso. Na segunda categoria de livros, eu expus os males que existem na igreja. Se eu retratar isso, eu vou estar incentivando a igreja a fazer esses males. Isso não seria bom. E na terceira categoria,
eu falei contra indivíduos, e algumas vezes eu posso ter sido meio duro demais. Mas mesmo assim eu não posso retirar tudo. Então eu peço tempo para responder. Aí eles olharam para o outro, coçaram a cabeça e falaram, tá bom, amanhã, você tem até amanhã para responder isso aí. E aí ele se retirou para os aposentos dele e ele começou a orar a Deus e clamar a Deus. E alguns dos amigos dele ouviram o que ele estava falando. Então algumas frases dele são registradas na história. Ele disse assim, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão terrível é este mundo! Eis que ele abre a boca para engolir-me, e tenho tão pouca confiança em ti. Se é unicamente na força deste mundo que eu devo pôr minha confiança, tudo está acabado. É vinda a minha última hora, minha condenação foi pronunciada. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. Faze isto, tu somente, pois essa não é minha obra, mas tua. Nada tenho a fazer por minha pessoa, e devo tratar com estes grandes do mundo, mas a causa é tua, e é uma causa justa e eterna. Ó Senhor, auxilia-me. Deus fiel e imutável, em homem algum ponho a minha confiança. Tudo que é do homem é incerto, tudo que do homem vem falha. Escolheste-me para esta obra. Se ao meu lado por amor de teu bem-amado Jesus Cristo, que é a minha defesa, meu escudo e torre forte. A providência de Deus tinha permitido Lutero entender a terrível situação que ele estava, para ele não depender de si, para ele depender do Senhor. Se ele não tivesse visto o perigo que ele estava passando, quem sabe ele ia depender de si, ia lá e ia fazer um argumento forte, só que não ia ser de Deus. Mas ele viu, ou Deus agindo, ou eu estou morto, eu vou morrer igual todo o resto. Então ele clamou a Deus. E quando ele recebeu a força de Deus, ele se preparou para a luta que estava diante dele. Quando ele foi introduzido à presença da dieta de Worms, o rosto dele não tinha mais traços de receio ou de vergonha. Ele estava calmo e cheio de paz. E ele manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O legado imperial pediu assim, se ele tinha se decidido, perguntou se ele tinha se decidido a se retratar de suas doutrinas. E ele respondeu em tom humilde e sem violência nem paixão. E ele disse assim: Sereníssimo imperador, ilustres príncipes, graciosos fidalgos, compareço nesse dia perante vós em conformidade com a ordem a mim dada ontem, pela misericórdia de Deus, conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar com graça a defesa de uma causa que eu estou certo é justa e verdadeira. Se por ignorância eu transgredir os usos e etiquetas da corte, peço que vocês me perdoem, pois não fui criado nos palácios de rei, mas na reclusão de um convento. Então ele disse assim, foi aí que ele falou que as obras publicadas eram de 3 categorias, tá? Não foi da primeira vez. Nas 3 categorias, aí ele falou, tem essa classe e tal, e essa classe de coisa. Aí ele disse assim, eu sou apenas homem, e não Deus. Portanto, eu vou me defender como Cristo fez. Se eu falei mal, deem testemunho do mal. Falei assim, olha, vocês estão falando que eu errei aqui nos escritos. Então me mostra. Onde está o erro? Pela misericórdia de Deus, eu conjuro-vos, sereníssimo imperador, e a vós, ilustríssimos príncipes, e a todos os homens de toda categoria,
a provar pelos escritos dos profetas e dos apóstolos que eu errei. Que coragem é essa? Vocês viram isso? Na frente de uma enorme assembleia, ele falando, me mostra pela Bíblia que eu errei. Eu conjuro vocês. Logo que estiver convicto disso, eu vou retratar todo o erro e vou ser o primeiro a pegar meus livros e atirá-los no fogo. O que eu acabo de dizer mostra claramente, eu espero, que eu pesei e considerei cuidadosamente os perigos a que me exponho. Mas longe de me desanimar, eu me alegro de ver que o Evangelho é hoje, como nos tempos antigos, a causa de perturbação e dissensão. Lutero tinha falado em alemão, mas foi pedido que ele repetisse as mesmas palavras em latim, porque alguns não entendiam alemão, mas entendiam latim. E ele foi e falou a mesma coisa em latim. E isso foi providência de Deus, porque muitos dos príncipes que estavam ali tinham tanta superstição que eles não tinham visto ou percebido a força do raciocínio do argumento que Lutero tinha feito. Mas quando ele foi repetido, brilhou na mente deles. E eles entenderam. Quando ele parou de falar, o arauto da dieta disse irado: você não respondeu a pergunta feita. Exige-se que você dê resposta clara e precisa. Você vai ou não vai se retratar? Mas ele tinha dado uma tremenda resposta. Só que não era a que eles queriam ouvir. O reformador então respondeu: visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim uma resposta clara, simples e precisa, eu a darei a vocês. E é esta: não posso submeter minha fé, quer seja ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio de uma das passagens que citei, e a menos que assim submetam minha consciência à palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei. Pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. A assembleia ficou muda de espanto por um tempo. Na sua primeira resposta, Lutero tinha falado em tom baixo. Os romanistas tinham pensado que isso era sinal de que ele estivesse começando a ceder. O próprio Carlos, imperador, notando isso, ele disse assim: esse monge nunca fará de mim um herege. Mas a coragem e firmeza que ele mostrou agora, e o poder e clareza de seu raciocínio, encheram todos de surpresa. O imperador, possuído de admiração, exclamou: este monge fala com o coração intrépido e inabalável coragem. Muitos dos príncipes alemães, porque Lutero era alemão, olhavam com orgulho e alegria esse representante da nação deles. É isso aí, alemão. É isso aí. Porque os representantes papais eram italianos, vinham de Roma. Os partidários de Roma haviam sido vencidos. Sua causa parecia sob a mais desfavorável luz. Eles procuraram manter seu poder, não apelando para as Escrituras, mas com recurso às ameaças, que é um argumento permanente de Roma.
O arauto da Dieta disse assim: se não se retratar, o imperador e os governadores do império vão se consultar quanto a que conduta adotar contra o herege incorrigível. E se existe uma coisa que é odiável ao papado, é um herege que não quer ser corrigido, que não aceita a imposição de força. Isso deixa o papado furioso, desperta a ira de Satanás. Um herege que fala assim, herege para eles, né? Fala assim, ó, eu não vou aceitar o que vocês estão falando, eu só creio na palavra de Deus. Se vocês me provarem pela palavra de Deus, eu aceito. Se não, não me vale nada seu monte de tradições. Isso deixa Roma ardendo. Ardendo de ira. Os amigos de Lutero, que com grande alegria lhe ouviram a nobre defesa, tremeram quando eles ouviram as palavras do arauto. Mas o próprio Lutero disse calmamente: que Deus seja o meu auxiliador, pois não posso retratar-me de coisa alguma. Ordenaram que ele saísse um pouco, da dieta, enquanto os príncipes se consultavam. Decidiram dar mais uma oportunidade para ele se renunciar. Pela última vez ele foi levado à Assembleia e novamente fizeram a pergunta a ele. E ele disse assim, perguntaram se ele queria renunciar à sua doutrina. E ele disse: não tenho outra resposta a dar, a não ser a resposta que eu já dei. Era evidente que não ia adiantar mais, ele não ia ser induzido. Então, eles ficaram tão bravos que o arauto, o representante papal, percebendo o efeito que esse discurso de Lutero tinha produzido, ele temeu pelo poder romano. E ele disse assim, com toda a eloquência e perícia diplomática, ele apresentou ao jovem imperador a loucura e perigo de sacrificar pela causa de um monge desprezível a amizade e apoio da poderosa sé de Roma. No dia seguinte, à resposta de Lutero, Carlos, o imperador Carlos, fez com que fosse apresentada uma mensagem à dieta. E ele disse ali nessa mensagem, ele disse assim, um simples monge, desviado por sua própria loucura, levantou-se contra a fé da cristandade. Para deter tal impiedade, eu sacrificarei meu reino, meu tesouro, meus amigos, meu corpo, meu sangue, minha alma e minha vida. Estou para despedir o agostiniano Lutero, proibindo-lhe causar a menor desordem entre o povo. Procederei então contra ele e seus adeptos como hereges incorrigíveis, pela excomunhão, pelo interdito e por todos os meios calculados para destruí-lo. Apelo para os membros dos estados a que se portem como fiéis cristãos. Aí disseram para o imperador, então tira o salvo-conduto, vamos matar ele. Ele disse, não, o salvo-conduto precisa ser respeitado. Ele lembrava do que tinha acontecido com a honra de Sigismundo. Lembram dele? Sigismundo tinha perdido o crédito. As pessoas olhavam para Sigismundo no passado com vergonha, com desprezo, porque Sigismundo tinha cancelado um salvo-conduto. Tinha prometido proteger João Rus, aí ele mandou matar João Rus. Então agora, Carlos V falou assim, não, vamos guardar esse salvo-conduto. Ninguém deve violar isso aí. Deixa ele embora. Quando expirar o salvo-conduto, aí a gente pega ele. O que aconteceu então com Lutero? Ele disse assim, ele saiu. Sabe o que Frederico da Saxônia fez? Ele deu ordem para algumas pessoas para raptarem Lutero.
e sumirem com ele e nem falarem para ele onde eles iam guardar ele. E eles fizeram isso. No meio do caminho, pegaram Lutero e deram um sumiço. E por um bom tempo, parecia que ele tinha morrido. Ninguém mais sabia onde ele estava. E ele estava lá na torre do castelo de Wartburg. E estava lá. E foi nessa torre que ele escreveu, que ele traduziu o quê? A Bíblia para o alemão. Olha que bênção. Traduziu a Bíblia para o alemão. E ele começou então mais ativamente o movimento da reforma. Só que ele saiu dessa torre. Ele fugiu de lá contra a vontade de Frederico. E quando ele estava indo embora, ele mandou uma mensagem para Frederico dizendo assim, não fique bravo comigo não que eu fugi, mas essa causa não pode ser defendida com espada. Só Deus pode defender essa causa. E ele voltou para Wittenberg. Ele estava muito desesperado com o que estava acontecendo em Wittenberg, porque os profetas de Zwickau, fanáticos, tremendamente fanáticos, tinham levado o povo de Wittenberg a fanatismo, inclusive Karlstadt. Ele tinha sido influenciado por eles. E Lutero voltou ali para pôr ordem na coisa. Ele estava angustiado pelo povo. Ele queria salvar o povo do fanatismo. E, enfim, os príncipes abraçaram a reforma. Vários países começaram a se declarar pela reforma protestante. E aí vem, então, a Dieta de Spira. Acho que é 1526. Nessa dieta foi declarado que até o próximo concílio os príncipes deveriam ter liberdade religiosa. Eles poderiam seguir no que eles estavam fazendo. Mas chegou o próximo concílio, antes do próximo concílio, numa dieta, tentaram forçar os príncipes a pararem o avanço da reforma e aceitarem Roma de volta. Aí os príncipes fazem aquele nobre protesto. Você sabe o que a gente ia chamar de protestante? Por causa desse protesto dos príncipes alemães. Eles protestaram contra a invasão da liberdade religiosa deles. E esse protesto ele tem que soar até o fim, até o fim dos tempos. Isso está no capítulo 11 do Grande Conflito, o protesto dos príncipes. Agora nós vamos voltar aqui a Lutero. A reforma protestante afirmou a liberdade de consciência. Colocou a Bíblia acima da tradição. Eles disseram, a Bíblia e a Bíblia somente. Você acredita que hoje tem gente, mesmo na nossa igreja, dizendo que não precisa muito do Espírito de profecia, porque a gente precisa da Bíblia e da Bíblia somente. Nós somos protestantes. Só a Escritura. Você sabia que tem gente falando isso? E coitada da pessoa, pois ela não entendeu nada do que queria dizer a frase deles. Quando eles disseram a Bíblia e a Bíblia somente, a igreja papal estava falando, não é só a Bíblia, é Bíblia mais tradição. E quando as duas se contradisserem, tradição vem acima da Bíblia. Isso é o que o papado estava dizendo. Os reformadores falaram, prova pela Bíblia que a gente está errado. O papado falava, não, a gente não precisa provar pela Bíblia, a gente pode provar pela tradição. E os reformadores falam, não, só a Escritura, só a Bíblia. A gente não aceita a autoridade da tradição. E coitados desses mal guiados, confusos, que estão rejeitando o espírito de profecia, o testemunho de Jesus, falando essa frase dos reformadores. Como se o espírito de profecia não fosse revelado por Cristo. Porque eu não acho que alguém em sã consciência, dizendo-se cristão, ia falar, Jesus revelou, é a palavra de Deus, mas eu não quero não. Acho que a pessoa não ia fazer isso. Mas estão rejeitando a luz do espírito de profecia. Eu já vi gente falar da frente isso, eu fiquei tão triste. Na verdade dá um bocado de indignação de alguém ser um mestre em Israel
ir contra a luz. E levar outros também a irem contra a luz da palavra de Deus. Bom, a Igreja Papal desafiou os protestantes. Falou, vocês creem só na Bíblia? Só na Bíblia. Então a gente vai fazer uma pergunta para vocês. Os protestantes ficaram esperando. Por que vocês guardam o domingo, se o domingo não está na Bíblia? Aí eles pegaram os protestantes. Porque eles chegaram a argumentar entre si e falar, realmente, o domingo não está na Bíblia, mas a gente guarda. Então, em vez deles lançarem fora também esse filho do papado, porque o domingo é um filho do papado, a irmã te fala isso, o que eles fizeram? Eles falaram, quem sabe a tradição tem um pouco de poder, quem sabe a igreja tenha poder também de mudar algumas coisas. E isso quebrou o argumento protestante de sola escritura. Se eles tivessem permanecido fiéis ao que está escrito na Bíblia, eles teriam rejeitado o domingo. Iam ser guardadores do sábado. Alguns dos protestantes eram guardadores do sábado. Um exemplo deles é Karlstadt. Foi ele que argumentou e discutiu com Lutero sobre a questão da missa. Lutero dizia que a hóstia ela contém o corpo de Cristo, mas ela não é, ou seja, que não... É difícil explicar, tá? Consubstanciação. Está ali presente. Os católicos diziam que a transubstanciação, ela se tornou o corpo de Cristo. Lutero dizia que o corpo de Cristo estava junto com a hóstia. Só que hoje, os protestantes creem no quê? Que é só um símbolo. As igrejas têm Santa Ceia. Eles creem que é um símbolo. Karlstadt, naquela época, já dizia que era só um símbolo. Mas Lutero discordou dele. Então, Frederico da Saxônia baniu Karlstadt. Falou, vai embora. Saia do eleitorado. Porque você está discordando de Lutero. Frederico tinha entendido que Deus mandou Lutero, que ele tinha verdade. Então, ele baniu até gente que estava certa. Mas Lutero foi avançando com praticamente toda a luz que ele tinha. Ele quebrou em grande parte o poder perseguidor de Roma. Perdão, a reforma protestante quebrou, tá? Quebrou o poder perseguidor de Roma. Permitiu que a luz da verdade iluminasse o mundo e preparou o caminho para a mensagem do advento e as 3 mensagens angélicas. O que o papado fez depois disso? Será que eles ficaram tranquilos? Estamos perdendo países, perdendo nações, perdendo território. Tudo bem. Fizeram isso? Não. Eles lançaram a Contra-Reforma. O que era a Contra-Reforma? Tinha por objetivo o quê? Ganhar de novo os países protestantes. E eles trabalharam assiduamente nisso. Eles fizeram esse concílio chamado Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563. Foram 18 anos de concílio. Nesse concílio foi fundada a Ordem dos Jesuítas pelo soldado espanhol Inácio de Loyola, chamado Santo Inácio de Loyola pela Igreja Papal, que na verdade era de santo, não tinha nada. O que ele fez foi... Os exercícios espirituais de Loyola, eles ensinam como você ficar possesso pelo diabo. Literalmente. Exercícios espirituais de Loyola. E tem muita gente fazendo isso. Essa onda que está chegando nas igrejas, mesmo protestantes, evangélicas, esse movimento de formação espiritual. Já ouviram falar disso? Não? Formação espiritual. Ele defende práticas como oração centrante, oração contemplativa e várias dessas técnicas que na verdade são técnicas para você ser possuído pelo inimigo. Esvazia sua mente. Sabe? Coisa que Deus não revelou. É o outro lado que revelou. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Tem gente indo, pra vocês terem uma ideia, tá? Tem gente indo em monastérios católicos para fazer essas práticas. Gente evangélico, eu vou dizer uma coisa para você, supostamente adventista, nos Estados Unidos, orando ou rezando mantras que são rezados em conventos. Coisa incrível isso. Então, Inácio de Loyola fundou essa ordem, que o nome, o título, é Sociedade de Jesus. Jesuítas, Sociedade de Jesus. Mas que, na verdade, não tem nada de Jesus ali. Tem o outro lado. Poderosamente o outro lado. Tá? Se você ler no Grande Conflito, o que os jesuítas representavam, o que eles faziam, ela fala mortos para a consciência. Mortos para a consciência. E nós devemos ter muito cuidado com práticas que não sejam endossadas pela palavra de Deus, mas que venham entrando. Essa contra-reforma fez planos para séculos futuros para como ganhar os protestantes. E também esse Concílio Vaticano II fez um planejamento forte de como ganhar os protestantes. E eles estão seguindo à risca o planejamento. Especialmente por meio de música e algumas outras coisas também, mas a música tem sido forte em unir e o ecumenismo e o dom de línguas. Satanás tem operado fortemente através dessas coisas. Bem, o concílio foi feito, a ordem dos jesuítas foi criada, foi feito um plano enorme para ganhar os protestantes e o papado começou a trabalhar nisso. Ao mesmo tempo, Deus estava tirando o seu povo do poder do papado e trazendo para o novo mundo. Vocês sabem o que é o novo mundo? América, certo? E velho mundo é Europa, certo? Então, os protestantes fugiram do velho mundo para o novo mundo. Mas antes disso, teve um evento que é um dos mais negros na negra história do papado. Esse aqui ganhou o prêmio. O pior ato que eles fizeram, que foi o massacre dos huguenotes em Paris e na França, tá? Na noite de São Bartolomeu. Esse aqui, se você lê isso, se você lê o relato, tem 3 artigos que Jones escreveu sobre isso, é chocante. Você fica chocado. Imagina uma coisa negra que o papado fez. Arquitetou. Os huguenotes, eles estavam bem fortes, eles estavam crescendo. E eles tinham chegado a termos com o rei da França. Eles eram protestantes. Catarina de Médici, a mãe do rei, tinha feito, ela queria destruir os protestantes. Então, o papado arquitetou com eles, com os líderes da nação, a destruição. E eles marcaram para um certo dia 24 de agosto de 1572. Nesse dia, assim que soasse o sino de uma certa catedral, era para o exército, todo mundo que era do rei, que estava a serviço do rei, sair e simplesmente assassinar seus vizinhos, amigos, parentes que fossem protestantes, que fossem dos huguenotes. E os católicos, para serem diferenciados dos huguenotes, para não morrerem junto, deviam usar um cachecol branco, acho que era no braço direito, uma coisa assim.
E o rei estava tremendo de medo de fazer isso. Mas a rainha, especialmente naquela noite, ela não quis nem sair do lado dele, porque ela queria garantir que a coisa ia ser feita. Quando o rei pensou em desistir, ela falou, não dá mais para desistir. Porque os protestantes já sabem disso e eles vão vir e destruir a gente se a gente não fizer isso. Aí o rei acabou aceitando e falou, tá bom, que não sobre nenhum protestante para pôr a culpa em mim, para me culpar por isso. E ele deu a ordem para irem fazer esse ato. Quando a pessoa estava indo, ele pensou em desistir, tentou chamar a pessoa, mas não dava mais, já tinha dado a ordem. E chegaram no sino da catedral, começaram a bater, e dali a pouco, não sei quantas, dezenas de sinos estavam batendo na cidade. E o povo começou a sair para as ruas, e os protestantes eram... como que fala que faz com o boi? Não, fatiados, eu não sei como é que fala. Mas eles eram literalmente fatiados, mortos e lançados no rio. No rio Sena, né? Eles pegavam os protestantes, cortavam, matavam, atiravam. O rei ficava de cima da torre dele ali no castelo, só atirando na rua. Eles eram súditos do rei. Ele supostamente devia protegê-los. Ele estava matando seus próprios súditos. Todos os protestantes. Por 7 dias, essa carnificina aconteceu em Paris. A ordem era de que isso fosse feito em todas as cidades e territórios do rei. Mas teve gente que não cumpriu essa ordem. Uma resposta muito nobre, que deve ser lembrada, foi dada por um líder do exército dele num outro lugar. Ele disse assim, Rei, no seu exército aqui, você tem soldados corajosos, valorosos, mas não tem nenhum carrasco. A gente não vai cumprir isso aí, não. Isso é trabalho para carrasco. Essa era a ideia que ele transmitiu. Como que a gente vai matar o nosso povo? E foi despachada uma mensagem para Roma, anunciando o que tinha acontecido. Quando o mensageiro chegou e contou o que aconteceu, a alegria, a festa era indescritível. Eles cantaram, louvaram, fizeram uma missa, e no Vaticano tem três quadros pintados sobre esse momento. Você pode ir lá no Vaticano e ver hoje isso. Celebrando a morte, o massacre das famílias protestantes. Fizeram uma moeda, cantaram o Te Deum, fizeram uma missa em agradecimento ao Deus deles, que não é o nosso Deus. Esse foi o mais negro ato do papado, tá? Foram dezenas e milhares de pessoas que foram assassinadas dentro da sua própria cidade, casa. 70 mil, é possível que sim. Os números variaram porque os historiadores disseram de modos variados, né, diferentes, mas provavelmente sim. Dezenas de milhares de pessoas assassinadas, né? Mas graças a Deus, o povo de Deus tinha uma saída, uma fuga. Vocês lembram onde diz assim que a terra socorreu a mulher? Em Apocalipse 17? A terra socorreu a mulher, ou seja, o dragão, 12. Apocalipse 12. O dragão tinha parado com a boca aberta para devorar o filho da mulher quando ele nascesse. Mas ele foi levado para o céu. E aí a serpente queria matar a mulher. Mas foram dadas asas à mulher e ela fugiu para o deserto, onde ela foi sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 1260 anos
ou 42 meses. Essa mulher é a igreja verdadeira. Esses 42 meses, ou 1260 anos, começaram em que ano? Não. Não façam isso comigo. Que ano que começou a supremacia papal? Misericórdia. Hã? Fala de novo. 538. Por favor, amigos. A gente repetiu muitas vezes, esforcem a mente. Vocês têm uma mente que é extremamente superior à da outra criação. Nenhum animal se compara ao ser humano. A gente não pode aceitar que a gente seja mais ou menos. A gente tem que esforçar. Tá? Tudo que a gente quiser, a gente consegue pela graça de Deus. Se for de acordo com a vontade de Deus. Então não se contente com o mínimo. Não se contente. 538. E foi até onde? 1798.